Pai renegou minha irmã quando ela precisou de medicação, mas agora ele está tentando se reconectar com nós duas depois de anos só me mandando presentes e fingindo que ela não existe. Eu tinha apenas 5 anos quando meus pais se separaram. Tenho lembranças confusas, vozes elevadas, malas sendo arrastadas, minha mãe chorando baixinho no quarto enquanto minha irmã tentava me distrair com desenhos animados. Na época eu não entendia o que estava acontecendo, mas hoje, aos 18, sei que minha mãe teve que reunir cada pedaço de coragem que tinha para expulsar meu pai de casa. Mesmo sem renda, sem apoio e com 2 filhas pequenas para criar. A partir do divórcio veio o sistema de guarda compartilhada. Uma semana com a minha mãe, outra com o meu pai. Regras diferentes, rotinas desconexas. Lembro de sempre esquecer algo essencial ao mudar de casa. Um caderno da escola, meu pijama favorito, até meu ursinho de pelúcia que me fazia dormir. Minha mãe tentava compensar tudo com listas e mochilas extras, mas a confusão era inevitável. Enquanto eu navegava essa nova realidade com dificuldade, minha irmã mais velha, 4 anos à frente de mim, lutava com problemas bem mais profundos. Ela nunca se deu bem com a escola. Tinha dificuldade de se concentrar, não conseguia lidar com ambientes barulhentos ou com muitas informações de uma vez. As professoras diziam que ela sonhava acordada demais ou precisava prestar mais atenção. Aos 10 anos, ela já carregava um diagnóstico de autismo e transtorno de atenção. Minha mãe tentava de tudo: terapias, reforço escolar, consultas médicas. Mas nada parecia funcionar de verdade, porque o que ela realmente precisava era de medicação. Só que o nosso pai se recusava. Não acreditava que ela tivesse qualquer problema real. Para ele, ela era preguiçosa e dramática. Estava fazendo cena para ganhar atenção. E ele não estava disposto a dopar uma filha saudável, como ele dizia. Isso virou uma guerra. Durante 4 anos, minha irmã sofreu sem o tratamento que precisava. O tribunal virou palco de uma batalha exaustiva, com meu pai adiando decisões e minha mãe acumulando dívidas para continuar lutando. Meu pai contratou advogados caros e dizia para qualquer um que quisesse ouvir que a filha dele era manipuladora. Durante esse tempo ele se casou com outra mulher, minha madrasta, que parecia odiar minha irmã desde o início. Ela nos comparava constantemente, sempre me colocando como a filha boa. Aos 14, minha irmã finalmente começou a tomar medicação, depois que minha mãe ganhou a disputa judicial. A mudança foi nítida. Ela ainda tinha dificuldades, mas começou a se concentrar melhor. Chorava menos. Começava a ter algum controle. Foi quando meu pai a expulsou. Sem rodeios. Mandou ela embora, disse que não teria uma viciada em casa. Cortou o contato, parou de falar com ela. Aniversários, Natal, qualquer ocasião, nada. Ela sumiu da vida dele. E eu continuei indo para a casa dele. Sozinha. Durante muito tempo eu não percebia o quanto minha presença ainda era uma ferida aberta para minha irmã. Enquanto ela era apagada da vida do nosso pai, eu continuava recebendo mensagens, cartões e presentes. Nada extravagante, mas sempre pontuais. Vales presente, livros, roupas. E sempre acompanhados de alguma frase como: estou muito orgulhoso de você ou precisando de algo, é só falar. Para mim, aquilo era o mínimo. Eu não via isso como favoritismo. Não ainda. Eu só sabia que por algum motivo eu ainda era filha válida. Minha irmã, por outro lado, era ignorada como se não existisse. Nenhum parabéns no aniversário, nenhum Feliz Natal, nada. Ela era o silêncio da parte dele. A ausência deliberada. Na época eu ainda era muito nova. Não conseguia juntar as peças. Eu amava meu pai. Queria manter algum contato. Mas aos poucos, fui percebendo o peso que isso causava. A cada presente que ele mandava para mim, e só para mim, minha irmã se retraía. Às vezes ela fazia comentários sarcásticos, outras vezes saía do ambiente. Já teve dias em que simplesmente chorou sozinha no quarto. E eu não entendia. Mais tarde, percebi que minha existência era a lembrança cruel de que ele podia amar uma filha, só não ela. Eu era usada como contraste, como lembrete. Como se ele dissesse: veja, eu consigo ser pai. Só escolhi não ser para você. Com o tempo, a relação entre eu e ele começou a ruir. Eu tinha cerca de 13 anos quando comecei a ir menos à casa dele. Primeiro diminuí as visitas. Depois parei de responder as mensagens. E aos 15 cortei contato de vez. Não com raiva, mas por lucidez. Eu não queria mais ser cúmplice, mesmo sem querer, da dor que ele causava. Ele ainda me mandava cartões, dinheiro, vales presente. Mas eu não tocava em nada daquilo. Comecei a dar tudo para minha irmã. Ela nunca pediu, mas eu sentia que era o mínimo. Ela resistia no começo, dizia que não precisava, mas eu insistia.
Nosso vínculo começou a se reconstruir ali. Ela passou a confiar em mim de novo. Começamos a sair juntas, a rir mais, a falar sobre coisas reais. Uma tarde, eu olhei para ela e prometi: se um dia nosso pai morrer e me deixar qualquer herança, eu divido tudo com você. É seu por direito. Ela me olhou com surpresa e disse só obrigada, mas os olhos dela diziam tudo. Foi só depois de anos de silêncio que ele finalmente mandou um cartão para minha irmã. Ela já tinha 22 anos. Tinha um trabalho estável, um relacionamento saudável, estava em terapia fazia anos e não devia mais nada a ninguém. Mesmo assim, quando o envelope chegou, eu vi o tremor sutil nas mãos dela. Ela não falou nada. Abriu o envelope devagar, como se tivesse medo do que encontraria. Lá dentro, um cartão com palavras vazias: estou orgulhoso de você. Se precisar de algo, me ligue. E um número de telefone rabiscado abaixo da assinatura. Ela leu uma vez, suspirou e jogou o cartão direto no lixo. Ela disse para ele se ferrar em voz alta sem raiva, só cansaço. Ele não pode simplesmente voltar como se nada tivesse acontecido. E ela tinha razão. Não depois de fingir por anos que ela não existia. Não depois de transformar minha presença em símbolo do abandono dela. Mas pela primeira vez eu vi algo diferente em seus olhos. Não era esperança, era um eco. Um pedaço dela que ainda queria ter sido amada por ele. Um fragmento que nunca deixou de desejar aprovação. Talvez ele tenha percebido que se quisesse me reconquistar, teria que ao menos fingir que se importava com ela também. Só que era tarde. Muito tarde. E mesmo eu, que durante tanto tempo sonhei com um pai presente, sabia que talvez nenhum gesto dele apagasse os anos de omissão, de dor e silêncio. Quando ele me mandou uma mensagem dizendo que estava orgulhoso de mim, eu respondi pela primeira vez em anos. Perguntei se ele também estava orgulhoso da minha irmã. Ele disse que sim, que estava orgulhoso de nós duas. Mas a verdade é que ele não fazia ideia de como ela estava. Então enviei uma mensagem longa, escrita por ela, contando tudo: o trabalho, a terapia, o relacionamento, os hobbies. Ela derramou o progresso de anos em poucas linhas. Ele respondeu que era motivo de muito orgulho. Ela revirou os olhos, mas eu vi, por mais que odiasse, ainda queria que fosse verdade. A conversa continuou, e comecei a fazer perguntas mais difíceis. Perguntas como por que ele lutou tanto contra a medicação dela, mas permitiu que eu tomasse antidepressivos sem questionar. Ele respondeu que estava seguindo o conselho de um terapeuta, como se aquilo limpasse sua consciência. Mentira! Todos os outros especialistas disseram o contrário. Ele escolheu ignorar eles. Quando perguntei por que ele a expulsou, ele negou com braveza. Disse que ela foi embora por vontade própria, que ele nunca a proibiu de voltar. Mais uma mentira. Eu estava lá. Pode não ter sido uma ordem formal, mas foi um não volte enquanto estiver tomando isso. Uma rejeição direta, disfarçada de preocupação. Ele jurou ter mandado presentes e cartões todos os anos. Nenhum chegou. Nenhum cheque foi recebido. Só agora, com medo de me perder também, ele tenta reescrever o passado. Mas o passado tem testemunhas. E ao contrário dele, minha irmã sempre esteve aqui. Depois da nossa troca de mensagens, ele sumiu por alguns dias. Achei que tinha desistido. Mas então chegou o aniversário da minha irmã e pela primeira vez em quase uma década, ela recebeu um cartão. Nele, uma frase ensaiada: estou orgulhoso de você. Se precisar de algo, me procure. Ela leu. Depois rasgou. Desde então tenho pensado demais. Minha mãe me pressiona para aceitar a ajuda dele com a faculdade. Me diz para engolir o orgulho e pensar no futuro. Mas não é tão simples assim. Dinheiro não apaga trauma. Comecei a considerar a ideia de uma sessão de terapia familiar. Não para reatar, mas para ouvir a verdade. Não para perdoar, mas para entender. Mandei a proposta a ele e ele aceitou sem hesitar. Isso me assustou. A vontade de manter um controle emocional sobre mim talvez ainda exista, mas ao menos agora os papéis estão do meu lado. Minha irmã não quer saber, não quer estar na sala. E eu respeito. Ela passou tempo demais tentando cicatrizar as feridas que ele fingiu não ver. Eu não vou obrigar ela a reviver nada. Vou à sessão com os pés no chão, sem ilusões de reconstruir o que ele destruiu. Mas talvez, ao menos, eu consiga seguir em frente sem carregar as dúvidas que me assombram. E se no fim de tudo ele mostrar que continua sendo o mesmo homem que virou as costas para a própria filha, saberei com certeza que estou fazendo a escolha certa ao manter ele fora da minha vida. A diferença é que agora a decisão será minha. O que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse.
Até logo!